Fala minha gente, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Sport. Eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações. O teu like tá valendo demais porque joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar meu trabalho aqui pelo YouTube, beleza? Também não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família e deixar aqui embaixo a tua dica, tua crítica ou tua sugestão, teu comentário, tua participação geral é muito importante para todos nós, beleza? No vídeo de hoje, falando sobre Corinthians e América Mineiro, analisando esse jogo, mais um empate do time na temporada, a gente vai abordar os principais detalhes desse jogo, tá? Vamos começar dizendo que nesse empate por 1-1, um gol do Timão marcado pelo Mosquito e o gol do América Mineiro por um velho conhecido, né, o Aloysio Boi Bandido, ex-São Paulo, tá? Um grande centroavante que veio aí da China recentemente, e aí o Timão chega, no caso, ao seu quinto empate seguido na temporada, realmente olho aberto para o Vitor Pereira, olho aberto para os jogadores e principalmente para a torcida que vem cobrando a equipe do Corinthians merecidamente, tá? Vamos falar que o Timão perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, se não bastasse o empate com uma atuação ruim, o Timão ainda de praxe perde, no caso, a liderança do campeonato. Beleza, está empatado em pontos ali com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro, mas o Timão caiu para a terceira colocação, né, pelos critérios ali de desempate, tá? Mais uma atuação ruim em um jogo que o Timão tinha a obrigação dos 3 pontos. A diferença técnica, a diferença, né, da qualidade dos jogadores, não tem comparação, né, gente? E ainda mais num dia em que a torcida do Corinthians mais uma vez lota o estádio, né, faz aquela pressão, aquele apoio intenso, né, fenomenal que a Fiel faz. Tinha a obrigação dos 3 pontos, sem dúvida nenhuma, para manter a liderança, né? Tendo em vista que o Palmeiras, né, venceu o clássico contra o Santos, era fundamental a vitória para o Timão continuar na liderança, isolado da competição, mas não foi o que aconteceu, tá? O Vitor Pereira mandando a campo, né, aquilo que ele tem de melhor, os melhores jogadores, Roger Guedes, né, mais uma vez voltando ao time titular, tá? Depois daquelas rusgas, né, aquelas rixas com o Vitor Pereira, também levou a campo Renato Augusto, William, tá? E aí eu também posso falar que o América foi muito melhor no jogo com um nó tático do Wagner Mancini. Wagner Mancini, né, ex-técnico do Corinthians, conhece muito bem a Neoquímica Arena e principalmente no destaque dos seus jogadores de meio de campo, né, colocando ali o Ale, o Lucas Cal e também ali o Juninho, né, foram caras decisivos e ainda também o Aloysio, o autor do gol, sem dúvida nenhuma. Esses caras foram destaques e, claro, também o Jailson, que é um excelente goleiro do América, tá? O Cássio, mais uma vez, com uma atuação decisiva. O Cássio, como a gente já fala em vídeos passados, né, ele vem tendo atuações decisivas, né, nesses últimos jogos, né, do Corinthians. Lembrando que ele parece ter voltado, né, a boa fase, tá? Depois daquela sequência negativa do Cássio, acumulando atuações ruins, ele parece ter voltado ao bom momento e tá voltando a ser o Cássio que o torcedor corintiano espera. E o William é muito caçado em campo, né? Um cara que a gente sabe que quebra linhas, vai para cima com velocidade, precisa melhorar seus números, é verdade, mas uma notícia muito ruim que preocupa a torcida corintiana. Ele saiu machucado nesse jogo, inclusive causaram, né, muitas divergências entre ali, os analistas, comentaristas, sobre o critério do Anderson Daronco, o árbitro da partida, sobre a falta no William, que até causou ali, né, foi a sequência de faltas ou foi a falta duríssima que ele sofreu por trás, né? Muitos alegaram, né, no caso, que poderia ser saído, né, no caso, um cartão vermelho, uma falta por trás, uma falta dura. Realmente, o critério da arbitragem deixou a desejar, no caso, nesse confronto do Corinthians diante do América. E se caso o time não tivesse a superioridade numérica, o jogo seria totalmente diferente, não tenha dúvida disso. Um outro cara que eu gostaria de abordar aqui para vocês é sobre o Júnior Moraes, ele que veio aí lá da Ucrânia, né, nesse imbróglio da guerra da Rússia e da Ucrânia. O Júnior Moraes ainda demonstra ser um cara muito limitado, tá? O Timão precisa urgentemente de um homem gol, gente, essa que é a verdade. O Jô, embora tenha emagrecido, né, não vai voltar a ser aquele cara de 2017. O Júnior Moraes, aparentemente, beleza, está no período ali de adaptação, mas se mostra um pouco insuficiente. Então, Timão, se quiser vencer títulos essa temporada, precisa de um homem gol. E o Vitor Pereira falou também sobre reforços na entrevista coletiva. E no caso, a prioridade do Timão para o meio do ano, para essa janela de meio do ano, na nossa análise aqui, na nossa visão, né, inclusive, realmente é um homem gol, tá? Não é um ponta, não é um volante, não é um zagueiro. É um homem gol. O Timão precisa desse cara para a bola ser cruzada, como é um Calheri no São Paulo. Essa é a grande verdade, tá? Um cara que a bola chega nele e ele simplesmente faz o gol de qualquer que seja o jeito, tá? Esse é mais um empate que deve ser comemorado, tá? Isso porque, assim, comemorado entre aspas, né? O Timão desperdiça 2 pontos e, no caso, mais uma atuação ruim, mas comemorado pelo conjunto da obra. Uma atuação ruim em que o Timão, embora tenha a arena lotada, embora tenha jogadores mais qualificados, embora tenha levado a campo aquilo que tem de melhor, é um empate que deve ser comemorado pelo conjunto, né? O América foi melhor no jogo, embora tenha um elenco bem menos qualificado e jogasse fora de casa, tá?
Destaco ainda que os laterais, né, do timão, tanto o Rafael Ramos como também o Fábio Santos, não avançaram tanto, principalmente pelo lado do Rafael Ramos, que é um cara de muita vocação ofensiva, como a gente já falou aqui desde a chegada dele, é um cara que chega muito bem à frente, e faltou um pouco disso, né, chegar à linha de fundo, faltou um pouco mais do Rafael Ramos, principalmente no jogo, tá? E ainda vou falar sobre a falta de dinamismo no meio campo do Timões, porque existe um abismo técnico entre Rony e Maicon. O Maicon é um cara qualificado, né, tem uma facilidade maior com a bola. O Rony é um cara mais marcador, né, mais brigador, um cara que dá mais força física ao meio campo. O Maicon é um cara mais de distribuição de jogo, então essa diferença técnica entre esses jogadores fez falta, no sentido do Timão dominar o jogo, no sentido de o Timão colocar a bola no chão, virar o jogo, essa qualidade que o Maicon tem. O Rony tem muita deficiência, né, realmente. Em comparação ao Maicon, não tem comparação, o Maicon tem muito mais qualidade nesse quesito, tá? Ainda um outro ponto que eu gostaria de destacar, e essa crítica vai não só sobre o Renato Augusto, né, que há um tempo não vem tão bem com a camisa do Corinthians, mas principalmente ao Vitor Pereira. Deixar o Renato Augusto preso no setor do campo é maléfico para ele e para a equipe. Isso porque o Renato Augusto é um cara que... o que é o ideal dele? Por que ele foi tão bem na temporada passada, né, acumulando aqueles golaços, né, as assistências importantes, a participação dele muito efetiva que classificou o Corinthians para essa edição, né, da Libertadores? Porque ele é um cara que se movimentava, que flutuava entre os setores, atuava entre linhas, atuava caindo pelo lado esquerdo e não ficava só preso a um setor. Quando ele fica preso ao setor, ele vai se limitar àquela região, como já está dizendo. Ele fica preso e isso é muito ruim para a equipe. Perde dinamismo, perde qualidade, e aí quando ele se movimenta, ele busca o melhor espaço, busca a melhor opção para o time, busca o espaço vazio justamente para limpar e chutar, para dar assistência, né? Então, ele preso ali ao lado esquerdo, tirar dele a liberdade dele de movimentação e da capacidade dele de entender o jogo, de buscar os espaços vazios e fazer aquilo que for melhor para o time, dependendo da fase do jogo. Então essa é uma crítica não só ao Renato Augusto, mas também ao Vitor Pereira, tá? Roger Guedes, falando um pouco dele, depois daquelas confusões, né, com o Vitor Pereira, ele atuou mais pelo lado direito e fica claro, gente, o Roger Guedes não funciona pelo lado direito. O melhor lugar para ele atuar é pelo lado esquerdo. Inclusive no nosso time ideal, né, aqui da LA Sports, do Corinthians, teria Roger Guedes pela esquerda e o William pela direita. O William também nas suas fases áureas, seleção brasileira, de Chelsea principalmente, ele jogava pelo lado direito, né? Pelo lado esquerdo eu não acredito que ele rende tanto, tá? Pelo lado direito eu prefiro. Assim como eu prefiro o Roger Guedes pelo lado esquerdo do que como centroavante e principalmente como ponto direito, que como ele jogou mais. Jogou mais pela direita e por vezes ali também atuando centralizado. Então o Roger Guedes claramente não fica confortável nesses locais do campo. Beleza, pode quebrar um galho, coisa do tipo, mas o ideal é ele pelo lado esquerdo, tá? E aí a gente pode também falar do time do América muito bem fechado, tá? Dificultou as ações do Timão, as linhas bem fechadas no América. O Vitor Pereira, inclusive, comentou isso, de que é uma coisa que ele precisa trabalhar nessa semana de treinos livres que o Timão vai ter, tá? Isso porque um outro ponto que a gente gostaria de abordar aqui é sobre o gol do América. Porque a marcação do Vitor Pereira claramente é por zona. E aí, no lance do gol do América, antes da bola chegar no Aloysio, que empurra para o fundo das redes de cabeça, ocorre um desvio no primeiro pau. Esse desvio quebra totalmente a marcação por zona do Corinthians. Por isso que aqui a gente também prefere o quê? A marcação individual. Eu acredito que ela é mais precisa, tá? Mas o Vitor Pereira que sabe, ele é o técnico, ele que vai dizer, né, como é que marca, como é que os jogadores se dispõem na linha de defesa, tá? E aí, o Timão mais uma vez, né, acumulando um empate, beleza? Tem um gol ali do Mosquito, tá? Que por pouco não sai, o Jair fez uma grande defesa ali no lance do Roger Guedes antes do Mosquito empurrar pro fundo das redes. O Timão mais uma vez é cobrado merecidamente pela sua torcida, que comparece em bom número e esperava, no caso, 3 pontos. Depois da atuação ridícula contra o Always Red, me arrisco a dizer que essa atuação contra o América foi pior do que contra o Always Red, porque o Timão, pelo menos diante da equipe boliviana pela Libertadores, criou chances, diferentemente do que foi agora diante da equipe do América, a equipe do técnico Wagner Mancini. Foi muito frágil ofensivamente o Corinthians e frágil também defensivamente. O América mandou bola na trave, obrigou o Cássio a fazer grandes defesas e no caso fez o gol aqui com a Luiz, que por pouco não custariam 3 pontos para o Timão, tá? Vitor Pereira agora tem uma semana livre para treinamentos, isso é importante destacar, o que, assim, pelo que eu me lembro, ele não tinha tido, né, desde que ele chegou aí ao Corinthians, a não ser naquela semana lá de eliminação do Campeonato Paulista, mas desde o início do Brasileirão não teve uma semana livre para treino, e aí a ideia é o técnico português implementar cada vez mais as suas ideias, né, recuperar jogadores, e aí ele implementando suas ideias, a tendência é que o Corinthians mostre em campo, porque na maioria dos jogos, embora o Corinthians tenha vencido, não tem convencido, não tem tido atuações convincentes. É muito mais pela qualidade individual dos seus jogadores ou até mesmo pela força da sua torcida, tá? Então, Vitor Pereira precisa ajustar esses detalhes visando os próximos compromissos da temporada. Por falar em próximo compromisso, o Timão enfrenta o Atlético Goianiense no próximo sábado, fora de casa, jogo válido pelo Brasileirão, às 20 horas e 30 minutos, jogo esse que pode valer a liderança do campeonato, isso porque
Palmeiras e Atlético Mineiro vão duelar pela mesma rodada no dia posterior, né, no domingo. E aí o Timão vencendo o Atlético Goianiense pode, no caso, retomar a liderança do campeonato, dependendo ali da combinação dos resultados entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, falando sobre o Corinthians, nesse empate melancólico, né, diante da equipe do América Mineiro, são 2 pontos perdidos, mais uma atuação ruim, mais um empate que, entre aspas, deve ser comemorado. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha aí com os teus amigos, com a tua família. O teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá pra cima, dá aquele up bacana, ajuda a divulgar nosso trabalho aqui pelo YouTube, beleza? Então eu te convido aqui na LA Esportes, que a gente está sempre postando vídeos sobre futebol nacional, sobre futebol internacional, trazendo muitas informações, mas também estatísticas e curiosidades para o fã de esporte. Por falar em fã de esporte, um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!